Olha eu aqui de novo. Eu não, nós, né? Com mais um podcast. É o Pode Contar Tudo. É o conteúdo de todas as semanas. A gente traz personalidades, trazendo aí muita informação também. Então você fica ligado que hoje tem uma pessoa bacana que a gente vai conversar hoje aqui, né? E eu quero registrar aqui os colaboradores, né, desse podcast. Aripuanã MT, para você que gosta, né, que acompanha uma fofoca, uma boa fofoca, lá na página, lá no Instagram, você pode seguir a página mais engajada de Aripuanã, que é Aripuanã MT, que sempre está postando alguns cortes nossos lá também. E o Webnet Internet, que é a internet de altíssima qualidade, né, fibra óptica, você pode, né, ter certeza que você vai ter uma internet de qualidade se você adquirir lá na Webnet Internet. A Claudemíria, que faz os cortes, a nossa técnica aqui, sempre está com a gente, que prepara tudo. Chegou um pouco atrasada hoje, mas está valendo. Eu tenho aqui a felicidade, a honra e a satisfação de estar recebendo aqui a psicóloga doutora Adriana Machado Pereira. Tô certo ou errei o nome? Isso, é isso mesmo. Você não mudou o nome ainda não, né? Não, ainda não. Seja bem-vinda aqui ao nosso Pode Contar Tudo, podcast semanal. E aí, como você tá? Eu tô bem, graças a Deus, e também é um prazer estar aqui, né, participando, contribuindo um pouquinho para esse projeto tão legal aqui na nossa cidade. E psicólogo lê bastante, né? Ler, tem que ler, né? Freud, né? O Zygmunt, como é que é? É Zygmunt? Freud, Jung, Sigmund Freud, isso, Jeffrey Young, Piaget, muito. Vygotsky. É, Esses autores mais a gente acompanha durante a faculdade, esse é né? os clássicos, né? Isso, é os clássicos, é o da história da psicologia, então todo mundo passa. A gente tem uma disciplina de psicologia da educação, que a gente vê muito esses autores. E aí depois da faculdade a gente revê eles de vez em quando ali, mas aí a É gente já mais vai outras mais biografias, né? pros contemporâneos já. É, que na verdade eu confesso pra você que quando eu comecei a ler esses autores aí é meio confuso, né? De entender. É uma leitura bem complexa, né? Os camaradas eram os fera, né? Da Isso. psicologia. Então, você é psicóloga há quanto tempo? Eu tô completando agora em março, 4 anos de formada, né? De Uhum. colação de grau. E tô esses 4 anos aqui em Aripuanã, comecei a minha carreira profissional aqui e trabalhei durante 3 anos na prefeitura. Tem 3 anos também que eu atendo clínica, então são 4 anos profissional aí, trabalhando 2 empregos, desenvolvendo duas funções dentro da psicologia, mas duas áreas bem diferentes também. Você sabia que eu sempre pensei em ser psicólogo. É legal, né? Só que aí não teve jeito. E quantos anos para se formar para São psicologia? 5 anos de graduação. É puxado, Cinco hein? anos. É. E aí depois, assim, psicólogo é uma profissão que você tem que estudar sempre, né? Uhum. Mas tem as pós, que geralmente duram 2 anos, os cursos, as formações. Então já tô há 9 anos aí estudando sem parar, Ah, lendo sem parar. Aí, Muito aí eu isso. acabei fazendo sociologia, Uhum, que aí é um curso meio, lê quase mais os autores, mas não aprofunda uhum, muito na parte psicológica, né? Que é na parte social. isso. Mas Mas a psicologia também tem muito essa parte do social, do filosófico, né? aham. As bases da psicologia vêm também ali de algumas filosofias, por exemplo. Enfim, a gente estuda muito também essa questão dos aspectos sociais, econômicos. Então a gente pega um pouquinho de tudo ali, né? Desses As fatores. humanas, na verdade, né? Sempre que Isso, estuda esses autores aí que é, a gente acaba se familiarizando. Quando se fala deles, a gente já lembra que eu vi em alguma leitura, né? é. Falar sobre eles. E quais foram os ventos que trouxe você para cá, para essa região, ou você é daqui da região? Eu sou aqui do interior, então meus pais moram em Cotiguaçu, cresci em Cotiguaçu, né? Acho que desde os 4 anos mais ou menos nessa região. E aí eu fui para Juína, fiz a faculdade, fiz minha formação. E aí de Juína eu já vim para cá, né? Teve concurso público em 2020, 2019 para 2020, né? Já fiz o concurso público daqui e já vim para cá já. E para que serve um psicólogo? Então, psicólogo, a gente tem várias áreas de atuação, né? Então, Uhum. assim, é bem ampla a função. A gente tem psicólogo desde as organizações, por exemplo.
trabalhando direto, né, ali com a área do trabalho, comércio, enfim. Mas a gente também tem psicólogo na área pública, né, que a maioria são os psicólogos sociais. Tem a clínica, que geralmente é o que o pessoal mais conhece, Aham. né, os tratamento dos transtornos mentais. E a gente tem outras áreas também, educação, então o psicólogo tá ali também. Esporte, né, tem psicólogo de esporte. Ah, No Brasil ainda não é tão difundida essa área, mas é uma área aí bem promissora também, que acredito que nos próximos anos vai acabar se quer dizer, desenvolvendo, né? deveria ter na educação também, né? Em algumas escolas tem, né? Isso. É, parece que atualmente a gente está tendo algumas legislações, né, que está Aham. trazendo mais do psicólogo ali para a educação. E aí, assim, a atuação do psicólogo depende dessas áreas que ele tá, mas basicamente a gente vai trabalhar com comportamento, com adoecimento e com saúde mental, né? Com desenvolvimento de habilidades, com desenvolvimento de Uhum. desempenho. É esse o Mas quando trabalho, você assim, sai da geral do faculdade, você psicólogo. está apta, né, para exercer todas essas especialidades. Sim, a gente pode trabalhar em qualquer área, exceto algumas assim, algumas atividades mais pontuais que já exige Um após. uma pós. Então, por exemplo, um neuropsicólogo, que é uma área da psicologia, né? Uhum. Precisa ter uma formação em neuropsicologia. Avaliação psicológica para porte de armas. Então, por exemplo, que é um trabalho que o psicólogo faz também. Aí já necessita de um curso de formação naquela área, né? Tem legislação, por exemplo, do porte de arma, o psicólogo é credenciado junto à Polícia Federal. Aham. Então, tem uma legislação que cobra ali algumas formações daquele psicólogo. Mas, basicamente, a gente está apto para atuar em qualquer área dessas de abrangência do psicólogo. Ô Zé, Oi. com relação ao psicólogo na educação, aqui no nosso município, na Secretaria de Educação, nós temos 2 psicólogos que atendem as escolas, tanto Ah, tá. alunos quanto professores. Aí na área pública tá disponível, né? Isso. Porque o Isso. público também tem contrato psicólogo, né, para atender as necessidades, né, das Isso. crianças e Aqui a gente tem, né, educação, a gente tem na saúde, a gente tem CRAS, CREAS, né, que é da assistência Uhum, social. Então, são 3 áreas totalmente diferentes, que os psicólogos têm atuações diferentes, mas que tá ali no geral dentro daquela formação mesmo. uhum. Se você está num lugar assim onde que tem bastante pessoas, o psicólogo ele tem essa habilidade de olhar assim, um comportamento, né, uma avaliação corporal, e identificar assim alguma patologia psicológica ali ou não? Ou tem? Não. Eu acho que essa é a maior Assim, olhando dúvida para mim das aqui pessoas, agora, né? assim, do jeito que eu tô falando, tem como. Não, não tem. Só se eu rasgasse a nota de 200 e aí já não precisava nem de psicólogo para saber que o cara é doido, né? Às vezes a gente vai achar que talvez ele tá tendo dinheiro demais, né? Tá. Não tá enfrentando uma crise financeira. Mas acho que isso a gente ouve muito assim: ah, você tá me Uhum, analisando, tá observando o meu comportamento. Mas a avaliação psicológica ela é muito complexa, então a gente não consegue fazer isso olhando para uma pessoa, né? A gente tem uhum, testes, a gente tem coleta de dados. E aí, assim, eu sempre costumo dizer que eu trabalho quando eu tô no trabalho. Então, se eu não tô ali no ambiente de trabalho, a gente precisa se desligar um pouco, porque se você estiver ali o tempo todo avaliando, observando o comportamento, você vai passar 24 horas trabalhando, né? Então, assim, claro que tem algumas situações que a gente observa, essa pessoa tem uma comunicação disfuncional, né? Essa pessoa poderia ter agido de uma outra forma. A gente até identifica, observa alguns padrões ali, mas de diagnóstico não. mas não dá para perceber, né? Porque, na verdade, o Isso. psicólogo tem a habilidade também de fazer uma leitura corporal, né? De repente, quando a pessoa fica com um movimento meio repetido, você já tem mais ou menos uma base que é aquela pessoa, né, tem uma mania, alguma coisa que dá para identificar, né? É que assim, a gente tem a avaliação comportamental, né, a observação comportamental na clínica, mas ela é um pouco diferente dessas que a gente vê nos seriados, por Uhum. exemplo. Tipo, mexeu para a direita significa Olhou isso. para cima. Isso. Na verdade, hoje a gente não tem muitos estudos que provam a eficácia disso, né? Mais ali para Hollywood, para É, esse tipo mas, de mas coisa. as polícias mais científicas, ou Polícia Federal, ela tem esses estudos, né, que ela consegue, Sim. numa entrevista, e o outro ficar observando esse movimento corporal da pessoa. Identifica se a pessoa tá mentindo só pelo jeito, né? A gente questiona um pouco isso, né? Mas assim, é claro que
você olha para uma pessoa, você observa um conjunto de comportamentos ali, você percebe, por exemplo, se a pessoa está nervosa, se a pessoa está insegura, né? E no dia a dia a gente consegue, por exemplo, observar isso. Mas assim, esse padrão rígido de olhou para um lado, levantou a mão, cruzou a perna para esse lado, significa isso. Na Principalmente na psicologia clínica, a gente não tem muito isso assim. A gente avalia o indivíduo dentro daquele contexto. Então, por exemplo, se eu estou avaliando um paciente com um quadro depressivo, por exemplo, eu tenho indicativos corporais de como aquela pessoa se comporta, de como aquela pessoa se veste, da fala dela, que quando eu avalio num conjunto, eu observo isso como parte daquele quadro Aham. depressivo, né? Mas, assim, no dia a dia a gente não É, observa muito isso, quer não dizer fica muito assim, atento a isso. a minha esposa, a psicóloga, você acredita que ela fica me avaliando assim? Ou você, casada, tu avalia dentro de casa? Como é que é? Não, não dá porque isso é bom, né? As pessoas sempre questionam isso, assim. Ah, é psicólogo, ó, cuidado. Tem que andar nos ovos, Na aí ficar na linha. linha, que a psicóloga tá. Não, mas não dá, porque assim, na psicologia a gente precisa ter uma certa neutralidade. Não é nem essa a palavra adequada, mas a gente tem que ter um distanciamento ali do paciente. Quando Uhum. você tem uma relação muito próxima, né, um casamento, um familiar, por exemplo, você já tem uma visão sobre aquela pessoa, sobre aquela situação. Tanto que o código de ética do psicólogo diz que você não pode atender pessoas com quem você mantém um vínculo que pode interferir, né, no Uhum. atendimento. Que seria isso, familiares, um colega de trabalho, um cônjuge, né? Tanto que, por Uhum. exemplo, eu sou psicóloga, mas se algum familiar meu precisar de uma avaliação, eu não posso fazer, eu tenho que encaminhar para um outro Que acaba profissional. interferindo esse Isso. contato É. cotidiano, né? Acaba. É porque a gente tem emoções ali, a gente já tem informações prévias sobre aquele indivíduo, a gente já tem uma percepção, né, sobre essa pessoa, e aí acaba influenciando, não tem como. E psicólogo vai no psicólogo? Vai, vai, né? Então, Imagina assim, eu ir num psicólogo, o psicólogo tá aí, já é mais doidão do que eu, e aí? Como que vai? as pessoas até levam um susto, assim, às vezes, quando eu falo, hoje eu tenho terapia, e as pessoas me olham assim, mas você é psicóloga, né, e Não faz sabe fazer um terapia? autotratamento? É. Mas é assim, não é obrigatório, mas é recomendado que o psicólogo faça tanto terapia quanto supervisão, né? Porque assim, a gente trabalha com demanda de outra pessoa, né? Com problemas, então geralmente quando a pessoa procura um psicólogo, ela já tá com uma demanda ali, né? É, Uhum. bem grave ou enfim. E aí a gente precisa da terapia, tanto para lidar com as nossas questões pessoais, quanto para lidar com possíveis demandas de pacientes também. Então, imagina, por exemplo, sei lá, eu estou num processo de luto, e aí eu vou atender alguém que também perdeu um Uhum. familiar, por exemplo, né? Então, isso pode acabar interferindo no meu pessoal no tratamento do meu paciente. Então, é recomendado tanto que a gente faça terapia, quanto que a gente faça supervisão, que aí é um outro psicólogo que vai acompanhando o teu trabalho ali, né? E te orientando também sobre aquelas demandas para que a gente não interfira. Porque na psicologia a gente tem muito isso. As demandas pessoais do terapeuta, elas não podem interferir, né? As convicções, por exemplo, política, religiosa, filosóficas do terapeuta não pode interferir no acompanhamento. Então a gente tem que ter muito esse cuidado. Por exemplo, você, um psicólogo é cristão, aí vai lá lá da macumba, por exemplo. Isso. Você tem que saber. A gente tem que cuidar com isso. O nosso código de ética diz que a gente não pode induzir a nenhuma percepção Uhum. filosófica, religiosa, de sexualidade, de orientação, nada, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente deprimido, não posso Uhum. dizer para esse paciente, isso é falta de Deus, vai para a igreja, porque eu tenho uma religião, né? Porque Aham. daí eu estou induzindo a uma filosofia que é minha, um É uma coisa aspecto mais que é particular, né? pessoal. Aham. Uhum. Então a gente tem que ter muito esse cuidado e às vezes a terapia do psicólogo serve para isso, para a gente separar o pessoal do profissional Então, ali também. o trabalho do psicólogo é todo dia estar ouvindo pessoas e geralmente não são coisas boas, né? Que as pessoas vão lá relatar, que ninguém lá vai falar que tá bem, que tá, né? Sempre é É. coisa ruim. Quando E, procura já tá num é, quadro, né, mais ou quando a avançado. outra pessoa procura e leva. E essa rotina do dia a dia, de manhã à tarde, atendendo, isso acarreta.
no psicólogo alguma coisa, ou vocês têm uma técnica para você não levar para casa uma situação que pode até chocar uma pessoa? Isso são habilidades que a gente vai desenvolvendo também, né? Uhum, Hoje, por exemplo, as minhas demandas da clínica não interferem muito, tipo, eu não levo para uhum, casa. Mas, assim, claro que tem alguns casos que o psicólogo vai ficar ali preocupado durante a semana com o paciente, né? Tem demandas mais graves, por exemplo, se eu tenho um paciente com ideação suicida, é óbvio que eu vou pensar nesse paciente, que eu vou me preocupar com esse paciente, por exemplo, durante a semana. Mas a gente também tem que desenvolver essa habilidade de deixar as coisas uhum. no trabalho, por exemplo, porque senão a gente também adoece, né? Se o psicólogo, se não cuidar, ele adoece também. Então, assim, a gente tem que ter muita atividade de autocuidado, de lazer, cuidar com a própria rotina de trabalho também, né? Para não ser tão exaustiva. Eu tenho um exemplo pessoal, porque 2 anos e meio aí eu trabalhei em 2 empregos, né? Trabalhava ali 10, 12 horas por dia seguidas e é trabalho, né, psicológico. Isso é, por mais que assim, você tá ali sentado, por exemplo, ouvindo, Uhum, isso é muito cansativo, porque é diferente da gente estar aqui numa conversa, é verdade. né? No trabalho psicológico, o psicólogo está o tempo todo ali fazendo relações, o que esse paciente está trazendo com a história de vida dele, com a literatura, né? Esses sintomas estão aqui dentro desse quadro, que intervenção a gente pode trabalhar. E aí tudo isso acontece enquanto o paciente está ali conversando. Então, não é uma conversa normal que às vezes você se distrai, vai fazer uma outra coisa, Uhum. levanta, pega um cafezinho, né? Não, É, não é assim. Então, tem que ter muito esse cuidado. E eu, pessoalmente, mesmo chegou um tempo que eu vi que não dava para manter essa rotina, porque senão eu ia acabar adoecendo e não ia oferecer um trabalho também de aí é qualidade para os procurar um pacientes. psiquiatra em vez do psicólogo. Se não cuidar, precisa. Tem que usar uma medicação. Então, o psicólogo tem que ter esses cuidados também, senão a gente acaba Uhum. adoecendo. Hospital psiquiátrico e manicômio é a mesma coisa? A gente dá a mesma, usa, né, como sinônimo ali, mas o manicômio estava muito relacionado antigamente ali, né? Que Uhum. aquelas pessoas que saíam ali do padrãozinho era isolada ali, né, num hospital, num local ali. Hoje a gente não tem muito, né? A gente tem os hospitais psiquiátricos, mas eles são diferentes daqueles manicômios de antigamente que a gente imagina que seja, né? Hoje a maioria são hospitais dias, então o paciente vai lá, faz a medicação, faz a consulta, enfim, o que ele tem que fazer, volta para casa. A gente não tem mais aquele sistema de, por exemplo, leva uma pessoa e deixa lá o Ah, resto da vida, por exemplo. fica lá e tomando choque. É, geralmente o paciente vai, casos mais graves, às vezes até tem uma internação, né? Mas é uma internação ali temporária, por exemplo, de 3, 4 dias, uma semana. É muito difícil hoje a gente ter esses casos de internação aí, por exemplo, que as pessoas passavam anos, né, dentro de um manicômio, por exemplo. E às vezes a maioria desses hospitais são hospitais públicos, né? Que atende as pessoas que estão presas, né? Que aí precisa de ficar internado dentro desses É, hospitais. isso, aí a gente já tem ali um acompanhamento forense, né? Uma área bem específica, porque realmente alguns indivíduos eles vão precisar de um ambiente de maior cuidado, de acompanhamento médico, por exemplo, né? Hoje até tem alguns estudos que mostram que a população carcerária é uma população muito adoecida Uhum. mentalmente. Claro que não é diagnosticada, né? Mas se a gente vê, é uma população que tem ali desvios de comportamento, né? Uma conduta inadequada que pode estar muito relacionado ao emocional, ao adoecimento, à saúde mental, aos transtornos mentais, por exemplo. E aí, às vezes, tem casos, por exemplo, que precisa desse acompanhamento médico, e aí são esses hospitais, digamos assim, que acompanham. Você acredita assim que todos nós, todo ser humano tem um pouquinho um distúrbio mental? Ou acha que tem uma pessoa sadia assim, 100% mentalmente? A gente não é todo mundo adoecido, o que a gente tem são alguns comportamentos ali, né? Às vezes da normalidade, que a gente sai um pouquinho fora da casinha. Mas assim, os transtornos mentais mesmos, eles são uma porcentagem muito baixa. Então, a maioria dos transtornos mentais, a gente tem 1% da população, 1,5%.
Às vezes, os que têm muito alto, a gente tem ali 6% da população, né, que vai se enquadrar ali naqueles transtornos. Então, a maioria de nós não tem um transtorno mental, né? Uhum. Às vezes a gente tem momentos, por exemplo, tá passando por um processo de luto, de desemprego, enfim, que aí a gente não tá bem emocionalmente, mas às vezes não chega a ser um adoecimento mental, não chega a ser um transtorno, É né? uma coisa instantânea. Tem gente que tem uma personalidade forte e age como doido, mas não é, né? É, isso a gente tem até controvérsias, Aqueles né? barracos É, às por vezes qualquer assim, coisa tão se pegando, brigando. é, eu tenho até um ditado que eu diz assim que a gente não pode confundir falta de educação com personalidade forte. São coisas diferentes, né? Tem gente que tem um comportamento ali que não é funcional, que é mais agressivo, que é mais impositivo. Mas isso não tem muito a ver com personalidade. Às vezes é porque essa pessoa aprendeu a ser assim, né? Cresceu num ambiente que todo mundo gritava, e aí tudo pra ela é gritando, por exemplo. Mas, e aí as pessoas justificam isso, né? Ah, porque É. eu tenho uma personalidade forte. Mas a gente tem que ter cuidado com isso também. E qual que é a diferença da psicóloga pro psiquiatra? Então, o psicólogo, a principal diferença ali, os dois são profissionais de saúde mental. O psicólogo prescreve, né, o psiquiatra, desculpa, o psiquiatra ele prescreve. Então, trabalha muito com essa parte de medicações, né, de intervenções de terapêuticas medicamentosa. O psicólogo não, mas os dois trabalham com saúde mental, tanto que o psiquiatra também pode ser terapeuta, né? O Uhum. terapeuta, a função de terapeuta não é exclusivo do psicólogo. Então, o psiquiatra também pode ser. Mas, geralmente, a gente encaminha porque a maioria dos tratamentos, eles têm como padrão ouro medicação e terapia. Alguns não, mas a maioria sim. Então, a gente faz essa junção ali de psiquiatra com medicação, né? Enfim, com essa terapêutica, e o psicólogo ali acompanhando esse paciente para desenvolver habilidades, resolver problemas, identificar, trabalhar as emoções, né? Mas a principal diferença é a questão da prescrição, da terapêutica medicamentosa. E como que vocês conseguem se diferenciar um transtorno de ansiedade, estresse e depressão? Ah, isso é legal, né? Porque parece que agora ter transtorno mental virou moda, né? É, TDAH aqui, é, uma ansiedade ali. É, tem muito isso. Só que assim, tem algumas características que a gente diferencia isso, né? Porque, por exemplo, tristeza é uma emoção básica. Não tem uma pessoa que não sente tristeza. Ansiedade tristeza não também. dá pra falar que é estresse, não, né? Você tá triste. Geralmente são diferentes, mas elas podem estar Por exemplo, associadas. o cachorrinho morreu, o cara tá triste. Isso, é uma perda, É né? a perda. Tristeza sempre comunica perca. Que a gente Uhum. perdeu alguém que é importante, alguma coisa que é importante, um valor pra gente, né? Então a tristeza, e aí é bem legal isso, porque as nossas emoções, elas comunicam alguma coisa pra gente. Então a tristeza, por exemplo, ela comunica uma perca, né? De alguma coisa que é importante, que é significativo. A raiva, normalmente, ela comunica uma situação de injustiça, que a gente acha que não deveria ter acontecido daquela forma, né? Que a gente sofreu um dano, alguém, a gente ou um terceiro, por exemplo, né? Uhum. É, a alegria que a gente está tendo uma conquista, que a gente está conseguindo afeto, amor, então tá muito relacionada a isso, né? Ansiedade é para comunicar pra gente uma situação de risco, de perigo. Então, todas essas emoções, elas têm função e é muito saudável que a gente tenha elas. Uhum. Só que, às vezes, elas acabam sendo patológicas, né? E aí é que é onde surgem os transtornos. Ela não, tanto, na verdade, a ansiedade já é uma porta pra depressão. Ansiedade demais, sim. Não. Esses dois quadros podem aparecer juntos, ansiedade e depressão, né? Que é a TAG que a gente chama, transtorno de Uhum. ansiedade generalizada e transtorno depressivo maior. Eles podem aparecer juntos, mas não necessariamente um leva ao outro, enfim, assim, né? Porque a gente tem vários fatores que influenciam ali no transtorno mental. Então, tem pessoas que vai desenvolver uma condição de TAG, por exemplo, e vai ter um transtorno depressivo associado. Tem pessoas que não vão ter. Então, isso varia muito. Mas é comum que a gente tenha os dois quadros juntos. Uhum. E aí, o que você falou ali de como diferenciar, a gente tem alguns aspectos ali que diferencia, né? O que é normal e o que é patológico, que é um transtorno. Que é frequência.
Então, por exemplo, eu fico triste quando meu cachorrinho morre. Isso não é depressão, é uma perda pontual, então é normal, né? No patológico, a gente tem essa frequência com muita intensidade. Então, por exemplo, para a gente diagnosticar um transtorno depressivo, a tristeza tem que estar presente quase todos os dias, a maior parte do dia, né? Então, não é aquela coisa assim de que eu fico triste uma vez na semana. A gente também tem intensidade, então não é aquela tristeza ali que vem, né, discutir com um colega no trabalho, mas amanhã já se resolveu as coisas, né? É uma tristeza que perdura por semanas, meses, por exemplo. E a gente tem também prejuízos. Então, não tem transtorno mental sem prejuízo, né? Então, por exemplo, se o meu cachorrinho morreu, eu fico triste. Às vezes, um dia eu tenho uma queda de produtividade ali no trabalho, né? Não quero sair à noite, alguma coisa ali. Mas depois eu volto para minha rotina, para minha normalidade. Nos transtornos, não. A gente vai ter prejuízo aí no trabalho, na vida Uhum. familiar, na vida pessoal, né? Nos estudos. Então, é quando é tudo muito impacto ali. Aí a gente tem um transtorno. Depressão, ela tem grau? Tipo, por exemplo, tem gente que fala assim, tô numa depressão profunda. Tem uma depressão mais fraquinha, tem uma média? Como que vocês analisam a Aham. depressão? A gente tem os especificadores, né? Então, a gente tem leve, moderado, Uhum. grave, né? Que é conforme a intensidade ali. E aí, a gente tem outros especificadores também. Por exemplo, transtorno depressivo com características ansiosas, né? Que aí tem uma associação ali de ansiedade também. A gente tem depressão, por exemplo, com características psicóticas. Enfim, tem esses especificadores assim, mas os de intensidade geralmente é leve, moderado e grave. E depressão, às vezes, tem que medicar ou não? Tem, assim, hoje a maioria dos tratamentos, né, aquilo que a gente chama de Uhum. padrão ouro, que é o melhor tratamento ali para a condição, em casos leves, o mais indicado é a terapia, né? Só a terapia, por exemplo, o acompanhamento psicológico, ele já pode ser o tratamento ideal. Agora, para casos de moderado a grave, ou quando a gente tem uma outra condição, né? Um transtorno ansioso, sei lá, um bipolar, né? Ou um transtorno de personalidade, enfim. Quando a gente tem uma outra condição ali associada, geralmente o indicado é que você encaminhe para o psiquiatra para também entrar com a terapêutica medicamentosa. Então, nesse caso, você está fazendo um tratamento psicológico. Qual é o momento ideal assim que você acha? Vou ter que entrar com a intervenção aí, né? Com medicamento. Aí você tem que encaminhar ele para um psiquiatra. Você já sabe mais ou menos do que aquela pessoa vai te passando, as informações. Você vai começando a Isso. relatar. A gente avalia essa questão da intensidade, né? Então, qual é o grau, por exemplo, de prejuízo que essa pessoa está tendo? Então, por exemplo, é diferente uma pessoa que está tendo alguns sintomas ali, alguns traços, né, de uma depressão, mas ela está mantendo o trabalho, ela não está tendo tanta dificuldade, né, com, por exemplo, sair, ativação comportamental, né? Ela ainda está produzindo, ela ainda está fazendo. É diferente de quando a gente tem um quadro depressivo, por exemplo, que a pessoa não consegue sair de casa, que a pessoa não consegue fazer a higiene básica dela, por exemplo, né? Mas a gente trabalha também que sempre na dúvida a gente encaminha. Porque quem vai fazer essa avaliação se precisa ou não da medicação é o psiquiatra, não é a gente, né? Então, sempre que a gente tem um quadro ali que tem uma maior gravidade, que o paciente já tem um pouco mais de prejuízo, a gente encaminha, Uhum. já Você, recomenda. você comentou aqui, falou em TDAH, que é uma palavra, uma sigla, né? Que a gente começou a ouvir há pouco tempo. Você tem como explicar o que é o TDAH? TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Mas basicamente é um padrão ali de persistente de desatenção e ou hiperatividade. Então pode aparecer os dois juntos ou separados, né? Então a gente tem alguns critérios, alguns sintomas que vai caracterizar aquele padrão de desatenção ou de hiperatividade, que é os subtipos que a gente chama, né? Então, uma pessoa com TDAH, ela pode ser predominantemente desatenta, né? Uma pessoa, por exemplo, que nessa desatenção, né? Não é só aquela desatenção, por exemplo, da escola ali, de estar fazendo atividades.
Mas, por exemplo, na vida adulta isso pode aparecer ali, esquece compromissos importantes, tem dificuldade de se manter, né, numa atividade por muito tempo, é uma pessoa, por exemplo, que às vezes não consegue desenvolver atividades do dia a dia, atividades básicas, né? TDAH a gente tem muita procrastinação, então a pessoa às vezes tem dificuldade, deixa tudo para fazer na última hora, enfim. Mas aparece muito na escola, né? Tanto que a maior parte dos diagnósticos são feitos ainda no período escolar. E a gente tem o padrão de hiperatividade também, que é uma hiperatividade ali cognitiva, de pensamentos acelerados, né? E tudo mais, e comportamental. Então, uma criança predominantemente hiperativa, por exemplo, na escola, ela tem muita dificuldade de passar 2, 3, 4 horas sentadinha ali na Uhum. cadeira, né? Desenvolvendo. Mas assim, tem os prejuízos associados, não é só porque eu não consigo passar muito tempo sentado, ou porque eu tô mexendo a perna, né, enquanto eu tô sentado, que eu tenho TDAH, que é como as pessoas às vezes traz, né? Então, você se mexe demais, eu acho que você tem TDAH. Eu esqueci que eu tinha que fazer isso hoje. Então eu acho que você tem TDAH porque você tem desatenção. Mas é esse padrão persistente. Uma característica do TDAH é que ela é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então surge na infância, de 0 a 12 anos, né? Então a gente não tem TDAH que surge na vida adulta, por exemplo. O que acontece é que às vezes é diagnosticado na vida adulta. Já vem Ah, lá desde criança e diagnostica na vida adulta. Mas assim, a gente não tem, por exemplo, era uma super criança, né, aluno ali, um excelente aluno na escola, não tinha dificuldades, né, desatenção, uhum. hiperatividade, e aí de repente lá com 20, 30 anos isso começou a aparecer. Não é TDAH, pode ser uma outra condição, por exemplo, relacionada a um quadro depressivo, um quadro ansioso, enfim. Mas o TDAH é isso, surge na infância e tem essas Mas ele características. afeta na questão da aprendizagem ou uma pessoa com TDAH, ela pode ser aí um cientista, por exemplo? Pode, porque fazer tratamento, né, desenvolver habilidades ali para lidar, mas afeta muito o processo de ensino, aprendizagem, porque ela tem dificuldade de manter atenção, concentração, né, memória, enfim, todos esses aspectos cognitivos. Então, geralmente tem uma dificuldade ali no desenvolvimento escolar. Então, é uma criança que precisa de muito mais tempo para desenvolver uma atividade, né? Então, por exemplo, a tarefa da escola precisa de monitoramento dos pais. Essa criança, na maioria das vezes, às vezes não consegue desenvolver uma atividade ali sozinho. Na escola, ela vai ter essa dificuldade, às vezes, de aprendizagem, porque tem tempo, né? A maioria dos alunos leva um determinado tempo para aprender um conteúdo. Essa criança, às vezes, precisa de muito mais tempo. E a gente tem essa alteração cognitiva mesmo, de atenção, concentração, memória que é alterada no TDAH, então tem essa dificuldade escolar. Mas com o tempo vai desenvolvendo habilidades e precisa também de tratamento, né? Então, com o Uhum. tratamento adequado, inclusive tem medicações, por exemplo, que as crianças tomam, né? Ou com os adultos, para aquele período escolar ali, para melhorar esse desempenho atencional. Então, dá para ser, não é porque tem TDAH que não vai conseguir desenvolver uma profissão, alguma coisa assim, mas pode ter mais dificuldade. Ah, tá. É tipo assim, o excesso de exposição. Hoje nós estamos vivendo num mundo bastante tecnológico, né? Você vê aí crianças cada vez mais pequenas com o celular na mão. É. Você acredita que o excesso de exposição com esses eletrônicos ele vai desenvolver um distúrbio, um problema mental no futuro? O excesso por si só, às vezes não vai desenvolver, não é o excesso de telas que causa TDAH, por exemplo. Mas quando a gente olha isso num contexto, Aí tem a questão do é, conteúdo, né? isso. Isso influencia, porque, por exemplo, o TDAH, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, né? Então, não é uma coisa ali que, porque sofreu um trauma, porque alguma coisa. Mas, por exemplo, uma criança que tem TDAH, se ela é muito exposta a telas, isso pode acarretar os prejuízos, né? E aí, uma questão que é bem interessante aí é porque a exposição à tela vai afetar esses processos, por exemplo, de atenção, de memória, de concentração, de desenvolvimento da linguagem na criança, né? Então, traz muitos prejuízos
para a criança que está sendo exposta a esse uso excessivo de tela. E aí, se a criança já tem um quadro ali, isso vai agravar ainda mais. E aí a gente tem alguns estudos até que mostram assim que o uso excessivo de tela pode ser um fator desencadeante ou um fator agravante, né? Então eu já tenho um TDAH ali, mas se a criança, por exemplo, é muito exposta, isso vai se agravar ali ao longo do tempo. Mas por Uhum. si só, a gente tem prejuízos, mas não tem ainda estudos mostrando que o uso excessivo vai levar ao desenvolvimento de transtornos. Mas o conteúdo pode, né? O conteúdo que ele tá vendo. Tudo influencia, É. né? Então, por exemplo, se uma criança é exposto a conteúdos, por exemplo, de cunho sexual, é uma violação, né? É um Uhum. abuso ali, então é uma violação. Se a criança está sendo exposta a conteúdos de violência, enfim. Não é assim que, porque a criança está assistindo um determinado tipo de conteúdo, ela vai ser agressiva, ela vai, por exemplo, praticar um crime, alguma coisa assim. Mas se a gente já tem outros fatores ali, né? Fatores ambientais, fatores genéticos, fatores de personalidade, esse tipo de conteúdo vai impactar. Uhum. Então tem E- que ter cuidado. Então quer dizer que eu já vi muitos comentários assim, por exemplo, uma criança psicopata, né? Ou um adulto psicopata. E muita gente liga assim, também o pai, do jeito que era, ou remete isso aos pais. Pode ter genética? A pessoa pode desenvolver um problema mental através da genética? Pode. Não só da genética, né? Porque assim, não é o único fator, não é só o fator genético. Mas a maioria dos transtornos a gente tem uma alta correlação com fatores genéticos. Alguns mais, alguns menos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um parente de primeiro grau que tem um transtorno depressivo, por exemplo, ela tem mais chance de desenvolver um transtorno depressivo do que uma pessoa que não tem um histórico ali familiar. Então, essa questão da genética, ela pesa bastante, mas isso por si só não faz o transtorno, né? Não é porque, por exemplo, sei lá, minha mãe tem depressão que eu também vou desenvolver. Não é porque a minha mãe tem um transtorno que eu vou desenvolver, né? Uhum. E a questão por exemplo, dos transtornos antissociais, que é o que comumente chama ali de psicopata, né? A gente não tem um diagnóstico na infância, porque na infância isso né, enfim, está em desenvolvimento ali. A gente não diagnostica, por exemplo, o transtorno antissocial na infância, mas a gente tem outros transtornos que têm características ali bem, né, agravantes. Por exemplo, a gente tem o TOD, que é o transtorno opositor desafiante. Uhum. A gente tem transtorno de conduta, que pode ser diagnosticado ali em crianças e adolescentes, por exemplo. E aí vai ter um fator genético, pode ter um fator genético relacionado, mas a gente tem outras características. Então, eu tenho uma vulnerabilidade biológica, pode ter ali associada, né? Então, alguns indivíduos biologicamente são mais propensos a desenvolver esses transtornos. Eu tenho a questão ambiental, que daí é a questão também, né, dos pais ali, o ambiente que eu Uhum. fui criada, que foi se desenvolvendo. Eu tenho fator de personalidade, eu tenho fatores estressantes ao longo da vida. Então, é sempre um conjunto de Uhum. coisas. Eu citei a questão da criança, porque eu não sei se você tem conhecimento de um documentário muito famoso de uma menina de 6 anos, né, que é usado também como material de estudo da psiquiatria, né, que ela desenvolve a psicopatia e os pais não são pessoas humildes, né? Uhum. Se você não tem o conhecimento, esse De material qual ele que é? é sobre uma criança, eu não sei se é norte-americana, É que de uma menininha? menininha. Eu esqueci o nome agora. Mas é porque assim, como é um transtorno de personalidade, a gente tem muito esse cuidado de fazer um diagnóstico ou não na Ela tenta infância. matar o irmão, né, parece. Isso. É. Ai, eu não lembro agora o nome, É, mas ele é muito famoso. A gente vê na faculdade. É um dos isso. primeiros filmes, Aham. vídeos ali que a gente vê na faculdade. E ela tem um histórico de De abuso, de abuso, é isso. violência, né? Um histórico familiar ali também que não contribui muito. Mas é isso, assim, esses sintomas podem estar presentes ali desde a infância, mas a gente tem nomes diferentes conforme a idade, né? Uhum. Então, por exemplo, vai ser um transtorno positivo desafiante, vai ser um transtorno de conduta, e aí depois, por exemplo, depois dos 18 anos, aí pode ser diagnosticado como um transtorno de personalidade antissocial, que é o que normalmente as pessoas conhecem como psicopatia, né? E tem, por exemplo, eu tenho como identificar se eu tenho algum problema mental?
É bem difícil, não dá para diagnosticar, né? É tipo assim, eu falar assim, eu acho que eu vou no psicólogo, eu acho que eu sou meio doido, assim, a pessoa tem essa percepção? A gente fala a palavra Tem, doido, né, mas não é essa que sim. usa, né, só no É porque pejorativo, tem condições diferentes. diferente, né? Tem, por exemplo, transtornos que a gente chama de egocintônico. Então, a pessoa ela não consegue perceber os prejuízos. Então, ela diz: Ah, é porque eu sou assim mesmo, eu nasci assim, sempre fui assim. Né? Então, ela não percebe aquilo como prejuízo. Nesses transtornos egocintônicos, geralmente quem leva é um parente, é um familiar, é os pais, é o marido, é a esposa, né? E aí a pessoa chega lá e fala: Não, eu não tenho nada, não. O problema é ela, por exemplo, né? Mas já tem outros que a gente consegue perceber. Então, você consegue identificar, por exemplo, que, eu tô muito triste ultimamente, eu perdi a vontade de fazer as coisas, então acho que tem algum problema aqui acontecendo. Vou procurar um psicólogo para avaliar, Ah, né? Ou eu tô percebendo que eu tô muito ansioso, eu preciso de ajuda com isso. Então, assim, a gente percebe essas alterações na nossa vida. Agora uhum. já vai ter algumas condições que as pessoas nunca vão perceber. Mas já aconteceu de você fazer um atendimento e detectar que aquela pessoa não tem um problema que precisa de um psicólogo, ou todos que vão lá têm que passar por uma sessão? Não, já teve situações assim que a gente faz. Sempre quando o paciente chega, a gente faz uma avaliação, né? Às vezes essa avaliação pode durar uma, duas, três sessões, depende ali da demanda. Mas nem todo mundo precisa, né? E essa é uma ideia que Uhum. às vezes a gente vê ali, todo mundo precisa de terapia. Não, nem todo mundo precisa. Às vezes a gente vai precisar em alguns momentos, em outros não, né? Enfim. Mas já aconteceu, por exemplo, de adolescente ou de adulto que chega, a gente faz uma avaliação, não tem nenhum quadro clínico, por Uhum. exemplo, ali que precisa ser trabalhado, e o paciente recebe alta, né? Outros casos, o paciente vai dizer, não, mas eu quero continuar porque eu quero me autoconhecer, por exemplo. Não é um transtorno mental, não é um adoecimento, Mas né? tem coisa que você tem que tomar cuidado, que de repente a pessoa quer lá te ver todo dia. Ah, não, Lá vou eu na acho que psicóloga. não, né? Psicólogo eu tenho problema. Tenho problema. Eu acho que não vai querer pagar uma sessão só pra me ver, não. Faz um pix. Faz o Pix. É, exatamente. Mas como que você mede essa questão das sessões, né? Tem pessoas que fazem um ano, ou 5 meses, 6 meses. Como que você sabe dessa gravidade que necessita? Tem pessoas que ficam mais de ano? Como que funciona isso aí? Tem pacientes que, às vezes, por exemplo, eu tenho paciente que eu já acompanho há 2 anos e meio, por exemplo, tem outros que recebem alta com 6 meses, Mas não é disso tem que eu te outros que falei, nem não, né? 2 anos e precisa, meio lá, não, pra lá mas conversar com a psicóloga. tem outros que nem precisa. A gente vai avaliando conforme a gravidade, né? E aí, assim, quando o paciente chega, a gente não pode fazer uma previsão de quanto tempo, Uhum. né? Então, o psicólogo, ele não pode falar assim, faça 5 sessões e desenvolva, né, o seu autoconhecimento, faça 5 sessões e conquiste a sua pessoa de volta, né? Que é Ah, isso? Mas, assim, a gente não pode prever isso. Então, a gente vai fazendo o acompanhamento e vai avaliando junto com o paciente. Então, o paciente chegou, ele trabalhou aquela demanda que ele foi, né? Eu quero me autoconhecer. Aí chega um momento que ele acha que ele se conhece já o suficiente, o paciente ganha alta da terapia. Se em algum outro momento acontecer alguma outra coisa que ele precisar, aí ele volta para a terapia de novo. Por exemplo, perdi alguém importante e não estou conseguindo lidar com isso. Volta para a terapia. Passei por um divórcio e preciso de ajuda. Perdi o emprego e estou desesperado. Volta para a terapia, trabalha aquela demanda e recebe alta. uhum. Só que isso também depende da abordagem. Né? Na psicologia, a gente tem diversas linhas teóricas aí, né? Então, assim, tem abordagens que são mais duradouras, por exemplo, psicanálise, né? Que normalmente leva um pouco mais de tempo, que às vezes as pessoas já vi casos assim, falar, eu faço análise há 16 anos, por exemplo, né? Então, leva mais tempo. Eu, particularmente, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Nessa terapia, a gente tem geralmente em torno ali de 4 meses a 2 anos, é a média mais ou menos assim, né, de tratamento. Então, tem pacientes que duram menos, tem pacientes que duram mais, mas não é uma coisa assim, eu vou ficar a vida toda em terapia. 10 anos em terapia, não tem. Mas assim, lá no seu consultório, é, qual que é a mais rotineiro lá que você recebe o problema? Ou é bem variado, não tem como você É analisar? bastante variado, mas a gente tem mais aí transtorno depressivo,
transtorno ansioso é as principais em adultos, né? E dificuldade de relacionamentos, que não é um transtorno, mas é uma condição ali, né? Que geralmente está muito presente na clínica. E aí, com Aí a crianças, pessoa assim, ó, tô encalhado, vou lá na psicóloga, e de repente tá com problema. e aí a gente vai avaliar qual que é a demanda desse paciente, né? Não vou arrumar um Em 30 pretendente. dias, arruma. É. Ou traga o seu ex de volta em 30 dias. Não, não é assim que funciona. Aí já é outra profissão, né? É, aí Tem, já tem, tem as outras profissões. tem. Mas assim, é, as predominantes são essas, em adultos. Aí com crianças, geralmente a gente tem muito a questão das fobias, né? Os medos excessivos, que aí com crianças tem bastante essa demanda. Os problemas escolares, né? De aprendizagem, que geralmente também não é muito uma área que eu trabalho, é geralmente uma área que eu encaminho. O TDAH, né? Em crianças eu tenho alguns pacientes com TDAH que eu acompanho também. Então essas são as mais prevalentes, assim. E terapia de casal você faz também? Não, não trabalho com terapia de casal. Mas é uma área da Da psicologia também, fisiologia. né? Aham. Que trabalha. Terapia de Ah, o família, terapeuta terapia mais faz essa parte, né? O terapeuta que faz terapia de casal, o psicólogo também faz, né? O psicólogo também. Uhum. Isso. É porque o terapeuta não é uma função, não é uma atividade exclusiva do psicólogo, né? Então, assim, o psicólogo é terapeuta, mas a gente tem vários outros tipos de terapeuta além do psicólogo. E aí, geralmente, às vezes acaba sendo esses terapeutas, mas a gente tem na psicologia a terapia de casal também. Uhum. Mas eu, particularmente, não trabalho com Não essa gosta área. dessa discussão de casais aí. É porque todas as áreas, elas exigem formação, né? Por mais que você saia ali da faculdade já com uma habilitação geral, se eu for atender casal, por exemplo, eu tenho que me aprofundar estudando isso. Se eu for atender crianças, também. Se eu for atender transtornos, de neurodesenvolvimento, eu também tenho que dedicar muito estudo. Então, não dá para você abranger tudo, porque daí você não dá conta, não vai oferecer um trabalho de qualidade, né? Você fez alguma especialização? Eu tenho especialização em psicologia do trânsito, né? Uhum. Que é uma que tem ali a recomendação. Então, por exemplo, para fazer aquelas avaliações de trânsito, Uhum. o psicólogo precisa ter uma especialização em psicologia do trânsito. Não atuo nessa área, mas eu tenho a especialização. Eu tenho especialização em Que é o psicologia. psicotécnico, né? Que faz. Isso, é. Eu tenho especialização em psicologia organizacional e do trabalho. Também não é uma área que eu atuo, né? E atualmente eu também faço uma especialização, estou na reta final já, em terapia cognitivo-comportamental, que é a minha área, né? E aí estou completando 2 anos já nessa especialização e Uhum. acho que termina agora em junho. E aí eu faço formações também. A gente trabalha muito. Os cursos de formação, eles normalmente têm uma carga horária menor, né? Então, a especialização precisa ter acima de 360 horas. E os cursos de formação, eles têm uma carga menor. Então, faço muito curso de formação na área. Você estava na esfera pública e agora você está atendendo só no particular. Por que você deixou o público? Então, tem vários fatores aí, mas o principal é que eu não estava dando conta de tudo, né? E aí, assim, é até interessante isso, porque quando eu estava na faculdade, eu achava que o que eu queria era um concurso público, né? Eu falava assim, não, as pessoas, às vezes, colegas falavam assim, ah, mas eu vou trabalhar a vida toda no mesmo lugar, com a mesma coisa. Eu falava, não, é isso que eu quero. Só que aí depois eu vim para a área pública, mas toda a minha formação na faculdade, ela foi clínica. Porque chega uma época da faculdade que você tem que escolher uma área para você Uhum. enfocar, né? E aí pode ser o social, pode ser o organizacional, pode ser o jurídico e pode ser o clínico. Então toda a minha formação foi clínica. E aí quando eu comecei a trabalhar, eu comecei na prefeitura aqui. Só que depois eu falei, não, vou tentar a área clínica para complementar, vou fazer alguns atendimentos para ganhar experiência e tudo mais, né? E fui para a área clínica. E aí me apaixonei lá. Gostei muito da área clínica, assim, me identifiquei. E aí foram chegando os pacientes, foi aumentando a demanda, foi aumentando a demanda. A Aripuanã tem uma carência, né, de psicólogos aí na área Pública. pública também, mas na privada, Uhum. né? De consultório, de clínica. E aí foi aumentando essa demanda e chegou um tempo que eu não conseguia mais conciliar os dois. Porque eu trabalhava 8 horas no setor público e aí trabalhava geralmente mais 4 na clínica.
E aí foi ficando muito, fui me sobrecarregando muito. E aí chegou uma hora que eu tive que decidir. Ou eu ficava só no público, ou eu ficava só no particular. E aí eu decidi em particular. As pessoas até hoje me questionam assim, Adriana, mas você deixou um concurso, né? Tinha terminado o estágio probatório, então acabei de terminar o estágio probatório e saí, mas graças a Deus foi uma boa escolha. Mês de janeiro é o Janeiro Branco, né, que fala sobre a questão da saúde mental. O que que é cuidar da saúde mental? Quem faz para cuidar da saúde mental? Qual que é essa Sim. ideia? É legal porque a gente pensa, quando a gente fala em saúde mental, a gente pensa muito assim, tipo, eu não vou pro psicólogo, eu não vou pro psiquiatra, né? Mas a saúde mental a gente cuida com coisas bem simples ali do nosso dia a dia. Então, por exemplo, fazer uma atividade de lazer, ter tempo de descanso, né? Que às vezes a gente acaba negligenciando. Trabalhar a comunicação com a família, no ambiente de trabalho, por exemplo. Ter uma rotina de autocuidado, né? Então, por exemplo, uma coisa que impactava muito antes para mim por exemplo, tomar café com calma, né? Eu acordava sempre muito atrasada pro trabalho, saía sem tomar café, por exemplo, de manhã. E aí, tinha dia que eu tomava café no trabalho, tinha dia que eu não tomava, tinha dia que eu almoçava em casa, tinha dia que eu não almoçava. Não tinha regularidade, assim. Isso. E aí são coisas, por exemplo, que influenciam muito na nossa saúde mental e que às vezes a gente descuida. Então, cuidar dessa rotina do dia a dia, ter uma atividade ali de hobby, por exemplo, né? Uma coisa que você faz ali que faz bem. Tudo isso é cuidar da saúde mental, assim, a gente precisa ter esses cuidados. Atividades, por exemplo, de relaxamento, de respiração, né? Ajuda muito, que às vezes a gente tem que desenvolver. Sei lá, aprender uma atividade nova, né? Que é estimular o nosso cérebro, por exemplo. É, enfim, um esporte novo. Tudo isso é cuidar da saúde mental. Ok. Fazer, por exemplo, cuidar da saúde física regularmente, né? Então, por exemplo, se eu nunca faço uma consulta médica, se eu nunca faço uma consulta preventiva, né? Saúde, enfim, saúde da mulher ou saúde no geral, se eu nunca faço essa prevenção, eu também estou cuidando da minha saúde mental, porque é uma pessoa que Uhum. ela não está cuidando dela mesma, né? Ex- Então, Existe tratamento coletivo ou é só individual na no psicólogo? psicologia, É. tem coletivo também. A gente tem as terapias de grupo, geralmente, né? Que é uma atividade ali de terapia mesmo. Então, por exemplo, um grupo de pessoas com depressão, um grupo de pessoas com ansiedade. E aí trabalha-se em grupo. E a gente também tem, por exemplo, no serviço público, né? Que trabalha muito com grupo. Então, CRAS, CREAS, CAPS, geralmente são órgãos que têm um psicólogo, um assistente social que trabalha em grupo ali também e que, querendo ou não, vai focando a saúde mental ali do indivíduo. Então, Uhum. tem esses grupos. Você acredita que a pandemia ela foi um teste, né, na vida conjugal? Porque a gente percebe que muita gente se separou, né, na pandemia. Você acredita que foi um teste que realmente esses casais passaram a conviver juntos e descobriram quem é quem e acabaram no... Eu acho que não foi só nos casamentos, né? Foi muitas coisas. A pandemia testou muito a gente, assim. Mas a gente hoje não tem muitos estudos ainda para delimitar foi o impacto real ali da Uhum. pandemia. A gente sabe que isso afetou a educação, a gente sabe que isso afetou os relacionamentos, a gente sabe que isso afetou o desenvolvimento das crianças, mas a gente ainda vai saber mensurar esses prejuízos ainda daqui a alguns Aí tem anos. a questão financeira também, né, que afeta um relacionamento. Não é Sim. só É. a questão do mal entendimento de um Sim, da casal, né? Da comunicação, né? comunicação. E querendo ou não, a gente estava ali numa situação de risco, então ansiedade, humor deprimido, né? Enfim, aquela incerteza do que vai acontecer ou não. Então isso impacta nas nossas relações. Teve muitos casos de pânico, de ansiedade que surgiram ou se agravaram aí durante a pandemia. Né? E aí eu acredito que os relacionamentos também sofreram esse impacto ali. Às vezes alguma coisa que já não estava muito bem, né? E aí a convivência, a dificuldade financeira, o medo, enfim, tudo isso Uhum. foi uma granadinha ali, né? Pois é, na mídia, recentemente,
uma situação de relacionamento abusivo, né, foi exposto, né, pro Brasil todo, foi da questão da Ana Hickman. Sim. E o que é um relacionamento abusivo, assim, pra gente entender na prática? A gente viu ali na televisão, mas via um lado, um outro, e acabou virando até uma Aham. outra questão, né, que cada um ficava torcendo pra um lado, pro outro, virou uma torcida. Mas na verdade, isso existe, né? Existe, sim. As nossas relações, elas podem ser saudáveis, né, ou não. Então, assim, no caso de relacionamento conjugal, uma relação abusiva, ela passa, né, a ser abusiva quando ela começa a trazer prejuízos, por exemplo, para a autoestima dessa mulher, para a integridade dela, para a liberdade ou não, né, de sair, de desenvolver atividades, por exemplo. Que a gente tem alguns casos aí, por exemplo, que o homem, por exemplo, a mulher minha não trabalha, né? E aí isso deixa de ser uma escolha da mulher, que é alguém que está determinando ali. Isso é o que a gente, é uma das características, né, de um relacionamento abusivo. Quando a gente tem ali fatores relacionados, por exemplo, a baixa autoestima, né? Então, o parceiro ou a parceira traz coisas ali que vai minando aquela autoestima, o autoconceito que a pessoa tem, né? Então, você nunca faz nada direito, você nunca vai dar conta de nada, você nunca vai encontrar alguém como eu, por exemplo, né? Então, são coisas que fazem parte de um relacionamento abusivo, mas é basicamente agressão física, né? Agressão verbal ou psicológica, né? Que a gente tem aí. Então, mesmo que às vezes não tenha uma agressão direta, verbal, por exemplo, mas se é uma pessoa que tá sempre dando a entender ali que o parceiro não dá conta, que o parceiro é incapaz, por exemplo, é um relacionamento abusivo. A gente tem a questão sexual, né? Então, se tem atividades sexuais ali, se o parceiro exige, por exemplo, atividades sexuais que não são consentidas, isso é um relacionamento, né, de violência, é abusivo. A gente tem a violência patrimonial, né? Então, se esse parceiro controla os recursos financeiros, às vezes controla documentos, né? Então, o meu RG, o meu CPF, meus cartões de banco, por exemplo, fica no poder de uma outra pessoa. Se você não tem esse poder de decisão, é uma violência patrimonial, ou se quebra coisas, por exemplo, né, da outra pessoa ali, enfim, destrói patrimônio, essas coisas. Então é muito amplo, mas envolve todos esses aspectos, desde a agressão física a essa mais sutil, que é Uhum. a violência Que é psicológica, né? mas isso aí é caso de polícia já, né? Aham. Mas no caso da Ana Hickman, acho que ganhou muita notoriedade, né? Além de ser uma pessoa pública ali, mas Uhum. trouxe essa questão da violência psicológica, uma coisa que às vezes parece uma brincadeira, Chamar que é feia, tá gorda, essas tá coisas. gorda, precisa colocar Então, silicone, né? Essas coisas assim. E que, querendo ou não, se você vive repetitivamente com aquilo, vai desenvolvendo ali uma baixa autoestima, um baixo autoconceito, né? As mulheres desenvolvem transtornos, muitas, né? Homens também, mas a gente tem uma prevalência maior em mulheres de transtornos alimentares, né? Que tem muito a ver com essa relação do corpo. Então, às vezes, dietas muito rígidas, procedimentos estéticos excessivos, né? Enfim, para buscar aquele corpo que o parceiro acha que é o ideal, por ideal. exemplo. Uhum. Mas essa questão do relacionamento abusivo não tem tratamento. O melhor remédio é separar. Você acha que o psicólogo consegue resolver esses problemas ou não? O psicólogo, ele trabalha com mudança, né? Então a gente Aham. acredita que qualquer indivíduo ele tem uma capacidade de mudança. Mas tem muitos fatores envolvidos. Se a gente tem uma violência, né, física, psicológica, sexual, a gente precisa tomar as providências legais. Isso é crime, né? Tá estipulado lá na Lei Maria da Penha, por exemplo. Então não é uma coisa assim, não, só vai para o psicólogo ou procura o pastor, alguma coisa assim que vai resolver. E geralmente é um comportamento que está muito enraizado. Então, meu pai fazia assim com a minha mãe, né? A minha família faz assim. Então, na minha família, a mulher não trabalha fora, tem que cuidar dos filhos. Então, é uma coisa que não necessariamente é aquele comportamento consciente de eu vou violentar, eu vou maltratar essa pessoa. Então, às vezes é muito difícil mudar por causa disso, né? Uhum. Porque socialmente isso acaba sendo reforçado. Mas
os indivíduos, eles têm a capacidade de mudança. Então, se aquela pessoa estiver aberta para mudança, se ela entender que aquilo é um comportamento disfuncional, patológico, porque tem isso também, né? Às vezes a pessoa ela nem sabe que aquilo é um comportamento de violência. Uhum. E aí, se ela entender que aquilo é realmente de fato um comportamento de violência e ela tiver disponibilidade para mudança, o psicólogo pode trabalhar nesse sentido, né? Ou numa terapia de casal, ou numa terapia individual. Mas se a gente tem um caso de violência, é polícia também. Eu cito a mulher porque a mulher é a maior vítima, né? Tem homem também Uhum, que sofre na mão das mulheres aí, mas uhum. são exceções são exceções, mas a maioria das mulheres que sofrem com isso. Por exemplo, chega uma mulher na sua clínica e relata uma situação para você. O psicólogo ele orienta a separar ou tenta resolver? Tipo assim, o que que eu faço? Ela perguntar. Conta toda aquela história, você fica até arrepiado com dó. Sim, O que que é. você fala? Você fala, ah, melhor divórcio. Ou não? Não, a gente não pode sugestionar o paciente, né? É? Tem que ter muito esse cuidado. Então, assim, não é a gente que vai decidir pelo paciente. A gente psicoeduca. Então, eu digo para essa mulher, eu ensino ela que isso é violência, que isso traz, mostro para ela os prejuízos, né? Mostro, por exemplo, que está ali dentro de um quadro de um crime, né? Lei Maria da Penha. A gente orienta, a gente encaminha. Em alguns casos, se é uma situação de violência, até o psicólogo tem a obrigação de fazer uma denúncia. Enfim, porque né, é uma situação extrema ali. Mas a gente não sugestiona, a gente vai trabalhar com essa mulher os recursos que ela tem para lidar com isso. Então, vamos supor, por exemplo, que esse parceiro, ele é aberto, ele é disponível, ele quer mudar, ele quer ali um bem-estar para o relacionamento. Então, o psicólogo pode, por exemplo, encaminhar ele para um outro psicólogo para trabalhar essas questões, por exemplo. Mas vai ter alguns casos que a separação ela acaba sendo uma forma da mulher sair dessa violência. Então a gente não vai dizer para o paciente, olha, se separa, mas a gente vai trabalhar com essa paciente quais são os recursos que você tem. Dá umas indiretas, ó, ó. Não, a gente não pode sugestionar, porque senão, além de ir contra o código de ética, é uma percepção muito nossa, né? Porque se eu começo a sugestionar um divórcio, eu começo a sugestionar outras coisas também. Uhum. Então a gente trabalha com essa mulher, quais são as possibilidades que ela tem, né? E aí, às vezes, é uma questão de comunicação que ela precisa desenvolver, às vezes é uma habilidade, por exemplo, se é uma mulher que não tem recursos financeiros, a gente vai precisar trabalhar o empoderamento com essa mulher, né? O autoconhecimento, a autoeficácia, no sentido de que eu posso aprender, eu posso desenvolver uma atividade, por exemplo, e aí parte disso. Só que muitas condições elas acabam levando ao Vocês divórcio mesmo. trabalham com estima também? Tenta levar a estima da pessoa? A pessoa procura Sim. que tá, a autoestima tá baixo e chega no consultório. Existe uma conversa para elevar a autoestima? Sim, essa pode ser uma demanda terapêutica, né? Uma meta ali da terapia. Então a gente às vezes trabalha isso indiretamente, por exemplo, num quadro depressivo, num quadro ansioso, num transtorno alimentar, por exemplo. Mas se a pessoa chegar na clínica e falar, ó, eu quero trabalhar a minha autoestima, eu vim aqui só para trabalhar a minha autoestima, a gente também vai trabalhar com isso. Uhum. É, na sua clínica, qual é o horário de atendimento lá? Eu quase moro na clínica. Sério? Você atende? Eu atendo das 7 às 11, o período matutino, o período da tarde também, vespertino e uma parte do noturno. Eu vou até às 8 da noite, às 20 horas, né? Mas, assim, em períodos diferentes. Tem dias que eu tô lá só o período da tarde, tem dias que eu tô o dia inteiro, tem dias que eu tô de manhã só. Então, por exemplo, no sábado eu só trabalho no período da manhã. Mas outros dias eu vou intercalando isso, né? Até para as minhas outras atividades. Então, por exemplo, estudo. Então, tem dias que eu não vou para a clínica no período da manhã, porque eu fico em casa estudando. Você estipula a quantidade de tempo assim para cada paciente? A gente tem uma padronização. As sessões Uhum. elas duram 50 minutos, né? A duração básica ali é 50 minutos. Às vezes isso passa um pouquinho. Eu, particularmente, reservo sempre o horário de 1 hora ali para o paciente.
Porque às vezes o paciente atrasa, às vezes eu atraso um atendimento, ou às vezes a gente, por exemplo, está desenvolvendo uma atividade. Eu não vou, não, acabou seu tempo, pronto, vai Uhum. embora, né? Ó, o relógio, bateu o sino. É. Ou às vezes, por exemplo, acontece na clínica, é um espaço que as pessoas se emocionam muito. Às vezes o paciente está ali se derramando em lágrimas, está chorando, está me contando uma coisa muito importante. Eu não vou falar, não, acabou seu horário, vai embora e outro dia a gente continua. Então eu sempre deixo esse espaço para que a gente tenha uma margenzinha ali, mas basicamente é 50 minutos. Você já se comoveu com histórias assim do paciente? Já. Chorar junto assim, os dois abraços. Não, chorar assim copiosamente não, mas às vezes o olhinho enche de lágrimas, né? Porque Aham. assim, apesar da gente estar ali para trabalhar, para auxiliar esse paciente, a gente também tem emoções, né? É porque você tem uma vida fora a clínica, tem uma vida normal. Isso, Aí, de repente, a pessoa exatamente. conta uma situação que vai de contra com a sua. Aí você pode comover ali junto, né? Também, né? E aí, às vezes, assim, às vezes um contexto que eu me emociono muito é quando o paciente tem uma conquista, né, muito grande ali, terapeuticamente falando. Então, é um paciente que tinha uma dificuldade muito grande e às vezes chega te contando que ele conseguiu desenvolver uma habilidade, que ele conseguiu fazer alguma coisa. Então, já teve contextos assim de eu me emocionar junto com o paciente ali, não de chorar, mas de você perceber ali a emoção junto com o paciente. Isso E acontece. qual que é a sua sensação, assim, de terminar todas as sessões e ver que o paciente tá ótimo, tá pronto para a vida nova? Qual que é a sensação, assim? Ah, é muito Seja... bom, é muito emocionante. Quando os pacientes ganham alta, por exemplo, né? Eles passam um período ali em acompanhamento. Ou às vezes a gente, na clínica, a gente valoriza muito os pequenos detalhes, as pequenas conquistas. Então, às vezes o paciente, por exemplo, eu não conseguia dizer um não, eu não conseguia falar alguma coisa para alguém, e aí de repente ele chega te contando que ele conseguiu. Então, isso é muito gratificante para o psicólogo. Mas não são todas as sessões que a gente sai assim, não. Uhum. Tem sessões que a gente sai preocupado, que a gente sai ali, nossa, que quadro difícil, né? Eu preciso ajudar esse paciente aqui. Mas geralmente é muito gratificante essa sensação de da pessoa estar se desenvolvendo, porque você acaba sendo uma pessoa importante também na vida do paciente, né? O psicólogo é para quem essa pessoa conta. Às vezes ela nunca contou, por exemplo, uma situação de violência, de abuso. Tem coisas que ela guarda ali, que ela nunca falou para ninguém, e ela chega e conta para o psicólogo. Então a gente também tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido. E aí essas conquistas dos pacientes é nossa também. A gente se emociona, E, a gente fica feliz junto. e chega assim numa consulta, você precisa de uma informação para você fazer um diagnóstico e a pessoa não quer contar. Acontece muito, assim, principalmente se o paciente vai, por exemplo, se é uma adolescente que os pais estão levando, se é uma pessoa que tá ali só porque a esposa pediu, só porque o esposo pediu, né? Aí esses pacientes, às vezes, eles são mais fechados, são mais Eles acham que retraídos. o psicólogo vai contar. Também. É porque a gente às vezes tem casos, tem psicólogos também, assim, já aconteceu, né? De o psicólogo ser antiético, acabar dando alguma informação ali que não deveria. Porque todos os atendimentos, eles são resguardados por sigilo, né? Então, Uhum. por exemplo, a gente mora numa cidade super pequena. Imagina se o psicólogo saísse falando É sobre as igual o padre, né? demandas. Pode ficar com o fiel vai lá Exatamente. confessar, o padre sai contando É. para todo mundo. Então, assim, todos os atendimentos psicológicos, eles são resguardados por esse sigilo. Claro que a gente tem condições específicas, né? Então, por exemplo, se o paciente está em risco, você tem que quebrar o sigilo para Sigilo. preservar o paciente. Mas, no geral, a gente tem esse sigilo. E às vezes a pessoa fica com receio. Já tive pacientes que levaram meses, por exemplo, para me contar uma coisa importante. Porque essa confiança também é construída, né? Uhum. Imagina, cheguei ali, eu não conheço essa pessoa, não sei quem é essa pessoa, não sei como funciona. Então, às vezes a pessoa não quer contar de cara, não quer Aí falar você ali passa de toda a primeira. técnica, como que funciona essa questão da confiança, Isso. até adquirir a confiança do paciente, né? Até adquirir a confiança do paciente. E tem casos que a gente não consegue também, né? Uhum. Então, assim, tem vezes que não forma vínculo, né? Não tem aquela relação ali de confiança com o paciente. Às vezes não se identifica, então, do mesmo jeito que acontece É, assim na rua, não fui com a cara de fulano?
pode ser que o paciente tenha isso com o terapeuta também. É, que de repente tem o cara que fala assim, segredo, segredo não conta pra ninguém. Como... Sim. Eu já tive casos que eu acompanhei e que eu precisei, porque eu sempre falo para os pacientes na primeira sessão sobre o sigilo e que o sigilo só vai ser quebrado em uma situação de risco. E aí eu tive alguns casos, poucos, mas que a pessoa falou assim: não, não quero, então, não vou te falar, porque pode ser que algum dia você conte, né? Para alguém ou alguns pacientes que têm um quadro clínico ali mais grave. Ah, vai que você chama a polícia, vai que você conta pro médico, alguma coisa assim. Então É, acontece. mas vai querer contar, ó, tem a vontade de matar fulano, aí você tem que falar, chamar a polícia. Se tiver alguém em risco, tem que, tem que Senão chamar, você vai ser cúmplice, né? a gente tem que. Mas esse sigilo, assim, geralmente ele é quebrado, por exemplo, questão médica. Então, esse paciente tem um quadro ali que eu preciso encaminhar para o médico. Às vezes Uhum. eu preciso entrar em contato com esse médico, eu preciso falar sobre o paciente, né? O caso clínico ali com o médico, por exemplo. É uma quebra de sigilo, mas é uma quebra de sigilo para preservar o paciente. E quando a gente faz essa quebra de sigilo também, a gente só passa as informações necessárias para aquele momento, para aquela situação, né? Então, por exemplo, Uhum. se eu vou conversar com um médico psiquiatra, eu não vou dizer tudo que o paciente me disse na Uhum. sessão ou que ele me contou. Vou Não vai fazer um conversar. relatório, né? Não, a gente vai falar sobre aquilo que é interessante, que é importante ali para o momento só. Né? Uhum. A mesma coisa, sessões de orientação. Então, por exemplo, com criança, com adolescente, às vezes até com adulto, a gente trabalha muito com orientação aos familiares, aos pais, por exemplo. E você não pode contar tudo que a criança te disse na sessão, porque senão você Uhum. quebra o vínculo, né? Você quebra aquela confiança. Então a gente faz mais orientações gerais, a gente só É vai porque os contar se pais for querem uma. saber, né? Eu levei o meu filho, como que ele tá? Né? Quer saber. Mas saber contar é diferente do que meu É, filho me contou, né? é, Falou alguma coisa de mim? Falou alguma coisa de mim com mãe, por exemplo? será que gosta de mim? É. E aí a gente não pode. O trabalho com criança, adolescente, às vezes acaba sendo complexo por isso, né? Uhum. Adolescentes mesmo, às vezes eles te contam coisas que não contaram para os pais. E aí, às vezes, o pai quer saber, quer, né, ali alguma informação. E a gente só pode passar o básico, a Aí evolução do você, na paciente. verdade, orienta o adolescente, a criança, que ele mesmo conte, né? Sim, Que se ele é uma que, coisa passa a importante, coragem para ele mesmo contar, em vez de é. você contar. Uhum. Se for uma situação de risco, aí a gente Aham. não Não tem tem outra opção, saída, né? tem que comunicar, né? Mas assim, se não for, normalmente a gente trabalha essa habilidade de comunicação, né? Então, com um adolescente, por exemplo, o que que você ganha contando isso para os pais? E o que que você perde? O que que pode acontecer de ruim ali, né? Então a gente Uhum. trabalha muito com isso, assim, até para eles irem desenvolvendo essa habilidade de confiança, de comunicação com os pais, por exemplo, que às vezes não Uhum. tem. Bacana, a psicologia ela é bastante ampla, né? Se a gente É muito. for pontuar aqui o que a psicologia consegue desenvolver, a gente ia ficar aqui umas 10 horas, Ia, né? ou mais, Mas falando assim, sobre no isso. geral, eu gostaria que você usasse aquela câmera ali e falasse com aquele adolescente, que é aquele aluno que está terminando o ensino médio, né? Aquele um que fez o Enem. Fala das vantagens de ser um psicólogo. Como que tá o mercado hoje, se realmente tá aquecido, se realmente de que área eu posso atuar, além de um consultório, que Sim, é consultório que fala? é consultório, Ou a um clínica, né? consultório, uma clínica, né? Então fala para esse adolescente aí para de repente tá ali, eu tô querendo que uma luz, né? Que curso que eu vou fazer não sei se você passou por isso quando você foi Eu não fazer, tive muita dificuldade. você já falou assim, você é psicólogo, já dentro É, porque eu não sei nem como que eu decidi ser psicóloga, mas isso foi lá no ensino fundamental ainda. Então eu já cheguei ali no ensino sorte sua, médio. porque eu também tinha essa vontade, não consegui porque não tinha faculdade por perto. Eu já cheguei ali no ensino médio, assim, não, eu vou ser psicóloga e pronto, acabou, Aí você né? ia começar a dar conselho pros amiguinhos. Nem sabia direito o que que era psicologia, fui aprender isso na faculdade, mas assim, já sabia que queria ser psicóloga, e aí só fui. Mas é muito interessante isso, porque a adolescência é uma fase que a gente pode ter muita dificuldade de decidir, por exemplo, porque a nossa profissão
é uma coisa que normalmente a gente leva para a vida ou por muito tempo ali, né? Então, assim, e tem uma pressão, né? Você vai chegando no É. ensino médio, o pai quer saber o que que você vai fazer, o professor pergunta. Então, assim, para quem tem dúvidas, ainda não sabe, né, ou tem dificuldade, pode buscar terapia. A gente tem uma área que é de orientação vocacional, que é voltada principalmente para a pessoa entender quais são as áreas que ela mais se identifica, quais são as áreas que ela mais tem habilidade. Então, tem gente que tem habilidade em exatas, tem gente que tem mais habilidade em humanas, né? Então, pode buscar esse acompanhamento. E para quem quer ser psicólogo, é uma ótima área. Inclusive, a gente tá tendo assim uma expansão muito grande da psicologia hoje no Brasil, no mundo. Pós-pandemia, então as atividades do psicólogo vêm sendo cada vez mais valorizadas, a gente tem um reconhecimento aí. Tem uma área muito ampla, então, por exemplo, não quero trabalhar com clínica, com transtorno. Eu posso ir para a área organizacional, por exemplo, né? Eu posso ir para a área jurídica. Quem, por exemplo, tem ali uma identificação com a área jurídica, mas não quer ser um juiz, não quer ser um advogado, por exemplo, pode atuar nessa área. Ah, eu posso ser psicólogo do trânsito, né? Eu posso trabalhar com uma avaliação psicológica para porte de armas, enfim. A gente tem uma ampla variedade Uhum. ali e cada um também vai identificando, né? Vai observando o que, que faz mais sentido. E é uma área que está em muita expansão. A gente tem uma tendência de crescimento muito grande na psicologia, e não só de reconhecimento financeiro também, né? Porque quando Uhum. você busca uma profissão, você quer um retorno É. financeiro. Ninguém diz assim, eu vou para a faculdade estudar 5 anos para depois não ter um retorno financeiro. E a psicologia, ela vem crescendo. Antes a gente tinha muito assim, psicólogo nunca vai ter Tinha dinheiro, muito, e psicólogo muito receio, né, das pessoas procurar o psicólogo. também. Hoje não tem mais, né? É. A gente ainda tem, mas assim, diminuiu muito, né? Hoje as pessoas procuram com muito mais Tem mais gente facilidade. precisando, né? Tem também. E aí é um mercado que está muito em expansão, que tem ampla possibilidade aí. E é uma área também que, assim, a gente não vai cursar psicologia para trabalhar autoconhecimento, por exemplo, desenvolvimento. Hum. Mas com o tempo, com os estudos, com as habilidades que você desenvolve, essa é uma área muito boa, muito recompensadora para o desenvolvimento pessoal, né? Então a gente se desenvolve muito. E quando a gente chega na faculdade, eu lembro das minhas primeiras aulas na faculdade, que os professores perguntavam assim: por que você escolheu psicologia? Tinha muitas pessoas que porque eu dou conselho, porque eu sou bom com os meus amigos, né? E também muitas pessoas que falam, porque eu quero me entender, porque eu quero me autoconhecer. Só estudar psicologia por si só não traz isso, mas a gente desenvolve uma ampla habilidade nessa área Principalmente também. falar, né? Vocês falam, Também, falam demais. Eu achava que professor falava muito. eu falo. E olha que eu era tímida, introvertida, até uma certa idade. Mas até acho que quando eu entrei para a faculdade eu era muito tímida, muito introvertida. Só que o curso vai exigindo isso de você, né? Então, Mas se uma pessoa tiver uma voz muito meio aguda ou um pouco irritante, não deve ser muito bom o paciente, não, né? Fala, vou na cara psicólogo lá, mas a voz dela não consigo ficar ouvindo ela muito tempo. não, mas na clínica a gente fala um pouco, mas a gente ouve muito também. Então, Aham. assim, às vezes não tem muito isso. Mas eu, particularmente, falo muito, assim, principalmente em palestras, né? Faço muitas palestras, tenho feito, né, bastante palestras, eventos, assim, então acabei Ajuda muito. desenvolvendo essa habilidade, né? Quando eu cheguei aqui, porque geralmente as pessoas correm. Quando eu cheguei aqui, a prefeitura faz muito isso, né? De gravar Uhum. entrevista, de gravar vídeos, essas coisas. E aí me empurraram assim, Adriana, né? Lasquei-me. Aí era novata, queria fazer uma média, e falava, não, tem que ir. Depois fui pegando o jeito, assim, de falar, e Acho que hoje eu vou. no falar no entrevista, acho que no rádio não é tão difícil como palestra, né? Palestra tem que usar várias técnicas, né? Quando você vai fazer palestra, aquele monte de olho assim parado olhando, que lá dá uma atrapalhada, né? Dá, gera uma ansiedade, até hoje eu sinto, assim, um pouquinho. Você fica nervoso porque você tem uma expectativa, né? Você não sabe se você vai conseguir prender a Pra atenção do agradar. público ou não, se vai agradar. Mas no Pois geral, é, doutora Adriana, foi muito bom, bastante educativo. Eu acho gostei que também. numa outra parte do podcast, logo mais pra frente, a gente vai
discutir temas, né? Ah, legal, isso é Aí a muito gente vai bom. discutir temas, porque esse pode contar tudo, né? Ou quase tudo. Quase tudo. A gente faz esse mais amplo, assim, relacionado a uma Sim, profissão. Mas numa próxima oportunidade, a gente pode estar pontuando alguns temas e debatendo, né? Conversando sim. para esclarecer mais, né, para o pessoal. E eu acredito que hoje foi bastante educativo, acho que conseguiu superar algumas expectativas, né? As pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, que gostam de podcast, né? Sim, Eu ótimo, quero né? te agradecer muito, né? Porque prontamente você, né, aceitou o convite para estar passando aí algumas informações sobre essa profissão maravilhosa, né? Que as pessoas precisam bastante. E às vezes você que estava com dúvida, eu espero que esteja esclarecido com as dúvidas, né? Com a doutora Adriana, que é bastante espontânea, fala bastante, né? Falo. Vou falando, vou falando. Eu quero te agradecer mesmo, tá? Eu quero agradecer aqui o pessoal da Webnet Internet, o pessoal do Aripuanã MT, a Claudemília, que aprendeu bastante coisa ali, ela estava atenta. Acho que eu quero ser psicóloga. É, eu também ainda Vamos mudar fiquei. de área. Eu também fiquei aqui na saudade, que eu vi ela falando aqui, falando assim, era pra mim estar nessa posição, mas valeu, muito obrigado mesmo. Sucesso na sua jornada. Você tem assim, um sonho? Ou quer ser psicóloga até veinha? Eu acho que só se acontecer um acontecimento assim muito espontâneo, muito, enfim, grandioso na minha vida pra me deixar de ser psicóloga, né? Mas assim, a gente tem plano sempre pro futuro e trabalhar muito esse conhecimento de ajudar as pessoas, de transmitir, né, o que eu sei, enfim. Essa área é uma área que eu gosto muito. É por isso que eu gosto das palestras, das Aí entrevistas. fazer na área de licenciatura e mestrado, doutorado. Quando eu tava lá no ensino médio, as pessoas falavam que eu tinha cara de professora, né? Então, Então, que aí dá pra você é uma trabalhar. área também da psicologia, né? Os cursos Aham. de Porque, formação. porque você, lá na sua graduação, tinha os mestres, os doutores, né? Sim, E os PhDs é psicólogo, né? são psicólogos. Inclusive, o Brasil é cheio de famosos, né? Nós nem citamos isso. Sim, Uma biografia bem extensa, né? O Brasil tem alguns psicólogos famosos aí, né? Com sim. bastante livros já publicados. Valeu, então, gente. Forte abraço. Até o próximo podcast. Valeu, gente. Tchau. Um beijo Tchau. do Zé.